Estamos de volta, como fazemos toda terça-feira, 21h45, com a série de estudos do livro Nosso Lar. Estamos na sequência dos capítulos e atingimos hoje o episódio número 30, coincidente com o capítulo 30 da obra citada Nosso Lar. Esse capítulo tem o título de Herança e Eutanásia. Queremos agradecer a sua companhia, a sua presença conosco nesta edição semanal de estudos da obra psicografada por Chico Xavier e assinada por André Luiz, que relata suas experiências após o decesso físico. Apresentando-se na colônia espiritual Nosso Lar, que dá nome ao livro e que estamos estudando, eu e Américo Sucena. Américo Sucena, este capítulo 30, com esse título significativo, Herança e Eutanásia, traz um drama familiar. Um pai desencarnado, em atitude de desequilíbrio, acolhido pelos departamentos de atendimento aos espíritos em desequilíbrios, já retirados do umbral, ali recolhidos em tratamento e assistência no Ministério de Regeneração, para que eles se equilibrem, para que se deem conta da nova situação e, principalmente, se busquem novamente a harmonia. Mas esse personagem, ele desencarnou e, quando encarnado na Terra, junto com a esposa, o casal teve 4 filhos. O Edelberto, o Agenor, a Amália e a Cacilda. Mas a 5ª filha, Paulina, também desencarnada, e que trabalhava ali no ministério, fazia atendimentos ali aos espíritos em desequilíbrio, e foi ter notícias do pai buscando Narcisa, com quem André Luiz agora está trabalhando. E é um drama familiar, Américo, porque o Edelberto, que era um dos filhos, formou-se médico e tinha interesse na herança, nos recursos financeiros do pai. Aliás, o casal trabalhou a vida toda, dedicou-se a vida toda para o acúmulo de haveres, de bens, de dinheiro, de patrimônio. E isso gerou um conflito familiar. E depois da desencarnação do pai, os filhos que continuavam encarnados, porque Paulina já havia regressado à pátria espiritual, os outros 4 filhos entraram em disputa pela herança. Mas ocorre um detalhe interessante aí. Edelberto, que era médico, não pensou 2 vezes. Aplicou a eutanásia no próprio pai. E o pai sabia disso. Então, há um circuito de ódio aí familiar entre o pai e os filhos que ainda estão encarnados. A esposa, por sua vez, perdeu a razão, foi hospitalizada num hospital para doentes mentais. Quer dizer, o desequilíbrio, Américo, foi muito grande. A esposa ainda está na Terra desequilibrada mentalmente. E os filhos também não estão lá em muito boa situação. Isso nos leva a pensar bem a respeito de acumular haveres, porque isso é um grande problema, por isso que Jesus nos alerta várias vezes no Evangelho para tomar cuidado com isso, porque as pessoas querem ter, gastam a saúde física tentando adquirir cada vez mais haveres e depois gastam os seus haveres para poder recuperar a saúde. Isso quando não sobra, e aí os filhos ficam de olho, e se não tiverem uma instrução adequada também, evangélica, a respeito de como devemos proceder com a riqueza, acaba complicando a vida de todo mundo. É o caso aqui da família. Então, 4 filhos, marido e mulher, pai e mãe, estão complicados por uma vida que só focou a busca do vil metal, como a gente costuma dizer. E depois tem esse sofrimento todo. A única que sobreviveu a isso tudo é a Paulina, que, por sinal, já está desencarnada também, e já tem o pai lá para cuidar, né? Mas certamente ela se preocupa com os irmãos, com a mãe.
Então, esse negócio é muito sério. Essa advertência de Jesus, para nós tomarmos cuidado com a busca das riquezas, a gente precisa tomar cuidado. Américo, para complicar mais o caso, né, a mãe enlouqueceu diante das disputas desenfreadas dos filhos na divisão da fortuna, que ele até cita em valores aí da época em que o livro foi escrito, até cita a fortuna aí. Mas, por outro lado, Américo, o pai sabe que o filho aplicou a eutanásia interessado nos recursos financeiros. A Paulina, desencarnada e trabalhando bastante, tem se dedicado ao atendimento, inclusive tem o mérito de visitar o pai. O pai reconhece a filha, sabe que ambos estão desencarnados, mas o pai fica emitindo vibrações de ódio contra os filhos, que, por sua vez, assimilam essas vibrações de ódio e entram num conflito mental também, psíquico, que agrava toda a situação do ambiente da casa e das famílias envolvidas, porque alguns desses filhos são casados também, quer dizer, isso se distribui, é um contágio de ódio psíquico aí que o pai envia e que os filhos retornam. E a Paulina está tentando demover o pai para perdoar o irmão e, principalmente, sair dessa viciação. Mas ela não está tendo muito sucesso, Américo. Simplesmente falar para perdoar, às vezes não consegue absolutamente nada, né? Mas, certamente, em algum instante, vai acontecer alguma coisa, no sentido dela conseguir resultado. Mas, no capítulo, o capítulo termina sem grandes resultados. Mas isso, Orson, é muito interessante a gente comentar. Nós estamos mergulhados no fluido universal, que é a base de toda a matéria, porque tudo que existe, que é material, nasce da condensação do fluido universal. Mas ele também é o veículo da informação. Então, muito antes do homem ter concebido a sua internet, né, Tim Berners-Lee, que você gosta de lembrar, por não ter cobrado royalty da sacada que era fazer a internet no âmbito lá do CERN, que é o Centro de Pesquisa na Suíça, do acelerador de partículas e tudo mais, ele era físico da instituição. Essa rede de comunicação, o Criador tem há muito tempo. É a rede que os espíritos usam para se comunicar entre si, pelo pensamento, para aqueles que já dominam esse assunto, e, portanto, é uma rede que está permanentemente disponível. A gente sabe disso agora na Terra, com os WhatsApps, né? Porque não tem um só aplicativo de conversa, tem vários, né? Mas esse WhatsApp do Criador, ele está sempre funcionando, a rede não cai nunca. Você não precisa comprar celular, você não precisa trocar o aparelho todo ano. A nossa mente está usando esse mecanismo. E veja, uma pessoa desencarnada e outros 5 encarnados, esposa e 4 filhos, ficam trocando mensagens de ódio o tempo todo, e ninguém se sente bem e não sabe explicar por quê. É por causa disso, é por causa dessa rede que o Criador concebeu, que é para a gente ter o resultado dos nossos pensamentos e, com isso, aprender a regular aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, né? Porque isso está em constante movimento. Nós vamos ver, inclusive, casos muito interessantes na obra de André Luiz sobre esse assunto. Pensou, se conectou. Você lembrou de alguém que está desencarnado? Está conectando. Pode ser que o espírito não esteja ainda conectado. Tudo bem, pode ser que um não esteja, mas pensar no outro, ele certamente, se tiver condições, vai ficar conectado conosco. Então, é um perigo esse negócio de pensar, porque a conexão se faz instantaneamente. Você não precisa de provedor, o provedor é o universo provê isso aí. E como a rede nunca cai, nós estamos sempre trocando. E não é só pensamento, é imagens. O Emmanuel vai falar isso no livro Pensamento e Vida. As nossas imagens, elas circulam entre os nossos pensamentos e às vezes a gente nem se dá conta disso.
A Paulina está conversando com o pai para interromper esse ciclo vicioso de ódio que está acontecendo aí, né? Aliás, o capítulo tem apreciações valiosíssimas que nós queremos indicar aos nossos amigos que estão assistindo aqui para lerem o capítulo, porque ele tem parágrafos extraordinários. Inclusive, o Américo destacou algumas frases que vai colocar para nós, e a primeira delas, Américo, se refere à função da maternidade, da paternidade, porque este casal aí viveu a vida só para garantir o futuro equilibrado dos filhos, financeiramente falando. E deu o efeito contrário, né? Porque o desequilíbrio moral campeou aí largamente. Então, a frase destacada aí é que o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Eles estão digladiando aí, Américo, por dinheiro. Isso é fruto do investimento feito pelos pais na moralidade dos filhos, que ensinou-os a acumular. Eles deram exemplos de si mesmos, de acúmulo, só preocupação com o dinheiro. Deu efeito contrário. Enquanto que a finalidade da paternidade e da maternidade é outra, não é esta. Nós precisamos do dinheiro para sobreviver, ter uma vida digna, mas há que se equilibrar a vida nessa direção. Essa é a grande dificuldade. É por isso que esse mecanismo de causa e efeito nos ajuda, porque se a gente faz alguma coisa e não tem retorno, bem, então a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Então, a lei prevê esse mecanismo. Aquilo que eu faço vai retornar para mim. Agora, não é um mecanismo simples, como é aquele que a gente soca a parede e recebe a reação imediatamente, né? Ninguém tem dúvida disso. Por quê? Porque a semelhança de uma horta ou de um pomar, você planta hoje, vai colher lá na frente. Então, a família de Paulínia, os pais, eles plantaram longamente isso nos filhos, e depois que os filhos estão grandes, adultos, tem um médico formado na família, aí é que o fruto vem. E a gente não se dá conta do erro. Então, às vezes, são necessárias encarnações consecutivas, exatamente para, no mecanismo de erro e acerto, a gente ir consertando aquilo que a gente faz de errado. Né? Por isso que é uma bênção o Espiritismo em nossas vidas, né? Que nos alerta a respeito disso. Por isso, Américo, tem uma segunda frase na sequência do capítulo aí, falando dos lares. Gostaria que você lesse a frase dessa vez. Então, nos lares terrestres, ou os lares terrestres, são cadinhos de purificação dos sentimentos, ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. O que significa isso? Ou ele é um cadinho, onde o cadinho é um dispositivo que recolhe o metal que foi aquecido até o seu derretimento, até o estado líquido, para formar objetos, equipamentos, enfim. O cadinho é um negócio que é quente para chuchu. Então, tem casa que vive um cadinho diário, né? O sujeito chega em casa, já abre uma conversa brigando com a esposa, que briga com o marido, que sobra para o filho, até o cachorro leva bronca. Então, tem lar que é um verdadeiro cadinho, né? O sujeito fica extenuado, vai deitar, acorda mal, e lá fora no mundo, lá ninguém passa a mão na cabeça. A única chance é ter um lar equilibrado, porque no lar estão os afetos, né? É claro que ninguém faz isso por mal, mas a gente, no lar, vive um clima de competição, muitas vezes. E isso transforma o lar num cadinho. Ou então, ele é um templo de união sublime. Agora, quantos templos de união sublime nós conhecemos? Quantos casais harmonizados nós conhecemos? Dá para contar nos dedos de uma das mãos, né? Se tanto, né? Por quê? Porque em planeta de expiação e provas, ainda nós não temos a família harmonizada. Agora, nós temos notícia de que em planetas superiores as famílias são altamente harmonizadas, elas já superaram essa dificuldade de entendimento. Então é engraçado, porque a gente quer paz no mundo e não consegue ter paz numa casa com meia dúzia de 3 ou 4 habitantes, né? Que são os habitantes da família nuclear.
pai, mãe e 2 ou 3 filhos, às vezes a sogra mora junto, enfim. Nós não conseguimos harmonia com meia dúzia de 3 ou 4, como eu costumo brincar, e queremos paz no mundo. É uma coisa estranha, né? Nos diálogos aí entre pai e filha, a filha com muita compreensão, com muita paciência, com muito afeto, e o pai agressivo, revoltado, destilando ódio. Nesse detalhe das tentativas, há uma frase seguinte aí, muito importante também, porque considerando os habitantes, os integrantes de uma família, e lembrando a nossa condição de irmãos uns dos outros, duas frases na sequência ilustram esse pensamento com muita propriedade. E uma delas é: muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. É isso que você está dizendo, América. É uma luta tremenda, de padecimento, muitas vezes, para chegar a essa conclusão, para chegar a este caminho que é verdadeiro. Somos irmãos. Por isso que, na mesma sequência do texto, a outra frase vai realçar isso. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. A frase, mais uma vez, reforça. É engraçado que elas foram citadas pela Paulina logo na sequência, uma da outra, não é? Mas aí tem ensinamentos fantásticos, condensados, uma linha, 2 linhas, porque esse é o propósito da família na Terra. Então, o Criador concebeu a família como núcleo exatamente para, pelo menos entre os consanguíneos, a gente ter um pouco de harmonia. Agora, alguns conseguem isso já na Terra, outros ainda não. Mas por quê? Porque nós somos imperfeitos. O Espiritismo é uma bênção em nossas vidas porque nos alerta disso. Olha, para de brigar, para de ficar disputando, faz o seu trabalho, coopera, cria um clima de cooperação na família, porque vai ter resultado bom lá na frente. E a Paulina, na conversa com o pai, pede que o pai perdoe o irmão que praticou a eutanásia, de olho na herança, querendo enganar, uma pressa para receber a parte dele na herança, e o homem não arreda o pé. E aí vem aquilo que nós dissemos no começo do nosso comentário aqui, nas nossas considerações iniciais, que você fez o comentário aí, que está aqui também numa frase do livro, do texto: o pensamento, em vibrações sutis, alcança o alvo, por mais distante que esteja. É este direcionamento das vibrações através daquele sistema que você citou tão bem no exemplo, é um sistema concebido por leis universais, concebida pelo Criador. Vamos só citar aqui, porque não dá para dar detalhe agora, mas existe um episódio numa obra do André Luiz, que é o Obreiros da Vida Eterna, quando Jerônimo, que é o responsável, o assistente, acompanhado do médico André Luiz e mais 2 trabalhadores, vem à Terra para resgatar, ou melhor, para recolher 5 moradores de nosso lar que estão voltando ao nosso lar. Então, eles saíram de nosso lar e normalmente você volta para o núcleo de origem. Muito bem, um deles, o Dimas, durante o velório dele, em que os espíritos trabalharam para tirá-lo do corpo, acompanhando o seu desencarne, uma pessoa faz uma referência a um sujeito que era criminoso e que o Dimas protegeu, não delatou, ele protegeu. O livro não conta por que a história. E o sujeito nem conhecia essa pessoa. Estava no velório do Dimas, que era amigo dele, e faz uma referência desairosa a esse assassino. Ora, o sujeito aparece lá no velório. Ele nem sabia que o sujeito estava desencarnado, porque se tivesse encarnado, não ia chegar lá. Nós temos dificuldade de receber pensamentos quando estamos encarnados, mas o desencarnado escutou, ouviu, entendeu o que ele pensou e o que ele falou, porque ele reproduziu verbalmente a referência injuriosa, pois o espírito foi tirar satisfação com ele durante o velório. Ele não viu o espírito,
mas sabe quando ele sente aquela estremeção, assim, dá uma tremida, como se passasse um vento frio? Era o espírito que estava ali bravo com ele. Ou seja, o sujeito sabe-se lá onde estava, ele ouviu o pensamento e a fala do sujeito e foi tirar satisfação. E, inclusive, o sujeito que fez essa referência, ele percebeu e falou, olha, acho melhor eu mudar de assunto aqui, né? Porque ele já atiçou. É por isso que quando a gente fala mal ou sobre o mal, a gente atiça o mal. É que nem assoprar a brasa. A brasa a vermelha. Você alimenta, né? É a conexão de uma lei natural, inclusive. Os diálogos do capítulo, eles são muito preciosos. E nós comentamos no início do nosso resumo da síntese desse trama familiar, né, que a família só se preocupou com dinheiro, e a Paulina faz uma síntese familiar dizendo dos irmãos que se banalizaram nas ilusões sociais, ninguém se preocupou com os valores da honradez, da retidão, ninguém se preocupou com a moralidade, da solidariedade. E, quer dizer, eles tinham dinheiro e eles viviam os benefícios decorrentes do dinheiro. Daí essa confusão causada pela falta da solidez que os pais deveriam ter semeado no coração dos filhos. É muito interessante aqui, porque não aparece o nome do pai, né, Américo? Somente o nome dos filhos. Né? Então, enquanto o pai e a mãe se sacrificavam para aumentar as veres, né, e bens, as irmãs esqueceram o serviço útil. E ele usa essa expressão aqui, preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando vantagens financeiras, o que é pior. E no meio desse diálogo todo, Américo, tem uma frase aí que você também destacou para mostrar aos nossos amigos. Ela ainda não está ilustrada, mas quando a gente editar a gravação, ela vai aparecer. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. Nós podemos acumular, mas a vida não é só isso, porque se a gente não cuidar da educação moral dos filhos, vai o que acontecer com o que aconteceu com o pai da Paulina. Vai criar uma confusão, e repare que a confusão por tabela vai passar para outras famílias, porque você citou as duas moças que são filhas do casal, a Amália e Cacilda, porque os maridos que elas arrumaram foi em função do dinheiro do sogro. Então, eles também estão de olho nisso. Então, criaram uma relação de vínculo que não é por amor, é por interesse. Então, o estrago vai esparramar para outras famílias, né? E para os filhos que virão. É claro que aqueles que não precisam passar por isso não vão passar. Ou pode ser que encarne alguém aí com cabeça suficiente para perceber a encrenca e até ajude a família a sair dessa mais tarde. Mas, enfim, uma coisa que começa pequena fica gigantesca, né? Que aí já são 3 famílias com problemas. E nós não estamos nem falando aqui da família dos 2 rapazes, né? Dos que... porque o Agenor e o Edelberto, eles não há referência que eles casaram. Mas não vai acontecer também que eles arrumem mulheres que têm interesse no dinheiro do sogro, que sabem que o sogro é rico? Pronto, está feita encrenca para várias encarnações. Várias encarnações. É uma encrenca atrás da outra, né? Américo, o capítulo e os diálogos aí da Paulina com Narcisa, acompanhada por André Luiz, etc., não deu meia volta, não, né? Ficou muito claro que o médico injetou veneno para antecipar a morte do pai, interessado na fortuna, aplicando aí aquilo que a gente conhece como eutanásia. E esse assunto, Américo, é um assunto muito recorrente no raciocínio espírita. E a questão 953 do Livro dos Espíritos faz menção específica a essa questão, porque ele era médico, o pai estava em sofrimento, estava com doença terminal, e ele quis abreviar, mas o interesse não era
aliviar o pai. O interesse é agilizar logo esse processo, né? Então, a questão 953 do Livro dos Espíritos vai indagar. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? É o questionamento feito por Allan Kardec. Quer dizer, a eutanásia seria antecipar a morte em virtude do sofrimento da pessoa. E a resposta dos Espíritos: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? Ou de que um socorro inesperado não venha no último momento? Essa questão é importantíssima, porque aqui não fala, mas nós já sabemos, através de outras obras da Lavra de Francisco Cândido Xavier, que o momento da desencarnação, Orson, ele, um pouquinho antes, é acompanhado de um fenômeno que faz com que a pessoa lembre da sua vida em alguns segundos, dos pontos mais importantes da sua vida. E esse momento é muito importante, porque o sujeito reflete no que fez. E aí pode tomar decisões importantíssimas na hora de deixar o corpo. Quando a eutanásia é aplicada, o sujeito, o corpo enrijece pela medicação, pela química que é colocada, e o sujeito não tem esse momento, ou pode não ter esse momento de reflexão. E isso pode lhe custar também um tanto de tempo muito difícil pela frente, porque ele não refletiu na hora certa. Então, essa é uma das razões, há outras também, nós não devemos interferir no início da vida e nem no fim dela, porque isso cabe às leis de Deus, né? Então, todo mundo tem um momento para nascer e tem um momento para desencarnar, e nós temos que respeitar isso. Na Terra, ainda expiação e provas em transição para regeneração, nós vamos aprendendo a duras penas, porque muita gente ainda não tem a menor ideia dessa informação dos espíritos. Américo, e nessa linha de raciocínio, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec volta ao assunto. O capítulo 5, o mais conhecido e mais longo capítulo da obra, nos itens 27 e 28, os Espíritos fazem considerações também sobre a questão da eutanásia. E na mesma indagação, que um dos itens inicia, né, deve alguém por ter umas provas do próximo, quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? E os Espíritos vão responder realmente que o que vos sucede, nós estamos num mundo de provas e expiações, para concluir as provas, né? E tudo que nos sucede é consequência das existências anteriores, são os juros da dívida que devemos pagar. Então, a eutanásia nunca é recomendada. Há que deixar que o termo previsto siga o seu curso, conforme a vontade divina, que é uma vontade soberana e é uma vontade sábia. É engraçado, porque às vezes as pessoas acham que quando a pessoa está doente, ela está sofrendo dores, né? Sobretudo quando ela está naquela fase que está mais fora do corpo do que dentro, porque está dormindo, está fora do corpo, está desdobrada. E quando ela fica fora do corpo, e é por isso que quem tem muitas dores sai do corpo, exatamente para não sentir dor. Quando volta, sente. Então, às vezes a pessoa quer abreviar a dor que ela sente, da qual reclama, quando está em vigília, quando está acordada. Mas, em geral, as pessoas que estão nesse processo de estágio final da vida, né, elas estão mais fora do corpo do que dentro, então elas não sentem tanta dor. A dor é muito mais moral, da possibilidade de ficar longe dos queridos, de perder o contato que tem hoje, enfim. Então, a eutanásia só complica, porque vai tirar uma chance de reflexão muito grande do espírito. Nós vamos ver na obra de André Luiz um caso desse que também está no livro Obreiros da Vida Eterna, na sua segunda parte, que é o caso Cavalcante. É um caso em que foi aplicada a eutanásia.
Muito bem, Américo. E você usou aí durante a nossa fala que os casos são familiares movidos pela herança são muito complicados, né? E essa expressão é usada aqui pelo livro. Os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam um enorme peso a legadores e legatários. O mais interessante também, Américo, é que os espíritos estiveram ali no momento da morte do pai de Paulina, presenciaram a eutanásia. Fizeram tudo para evitar, né? Mas não conseguiram. Edelberto estava mesmo, embora de aparência distinta, ele queria apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E agora temos aí o resultado, né, da imprevidência. O ódio, o rancor, o desejo de vingança de um pai para com o filho, ambos trocando farpas mentais pontiagudas de ódio e envolvendo os demais familiares. E a Paulina está sozinha nessa história familiar com o amparo de Narcisa. É um sofrimento para a Paulina, né? Tanto que chegou uma hora que a Paulina até fica desacorçoada e quer continuar conversando com o pai para ver se modifica a maneira dele pensar, e a Narcisa, já experiente, fala, dá uma picadinha para ela, você não vai conseguir fazer isso desse jeito. E quando você ficar falando para o pai perdoar o filho que o matou, não vai dar certo. Então, devem existir mecanismos outros, conversas outras, onde você vai falando, mas sem tocar propriamente no perdão. Por exemplo, mostrando o resultado disso nas próximas encarnações, né? Porque eles vão nascer de novo e a encrenca vai continuar se não houver alguma coisa que altere isso, né? Esse ambiente familiar aí está, entre aspas, um verdadeiro inferno, um padecimento de consequências graves. Por isso é que Narcisa remata aqui no final, no último parágrafo do capítulo. Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Américo, isso fruto da imprevidência, do egoísmo, da visão distorcida do que é a vida e seus desdobramentos. É por isso que Allan Kardec vai dizer que o céu e o inferno estão dentro de nós, né? Aliás, a lição também é de Jesus. Porque na casa do vizinho, por exemplo, pode não ter nada disso. Por quê? Porque eles agindo adequadamente, eles não vão ter esse problema. Então, o inferno é só na casa do vizinho. Às vezes, respinga alguma coisa, porque sai gritaria, voa panela do lado. Mas só para dizer que isso é individual, e depois é de cada família, de cada lar. Tem lar que é um verdadeiro céu, e tem lar que é um inferno mesmo, né? O capítulo destaca bem essa questão dos lares, dos afetos, dos amores, da construção real dentro dos padrões, da moralidade, dos verdadeiros significados da vida, né? O dinheiro, embora muito necessário para uma vida digna, se nós nos apegarmos em demasia, ele se torna uma ilusão escravizante. Por isso, o cuidado que temos que ter, como disse aqui a Narcisa, os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. E a gente vê casos, né, Américo? A imprensa noticia todo dia esses dramas que se desenrolam aos nossos olhos de disputas por poder, por dinheiro, por herança, por patrimônio, infelizmente. É a falsa noção da finalidade da vida. Por isso, estudar André Luiz é muito aprendizado com esta solidez oferecida pela doutrina espírita. Nós até podemos examinar algumas famílias que a gente conhece, que tinha muita riqueza, né? E tem até frases a respeito. Uma delas é: a riqueza não chega nem na segunda geração, porque não se dá o trabalho de formar, não sabe o valor, só dissipa. E eu acrescentaria, às vezes não chega nem na primeira geração, que é o caso aqui. Pode ser que eles pegam tudo, porque como ninguém se preocupou em acumular, só gasta,
não tem ideia do valor, do patrimônio, não sabe usar isso para facilitar a vida de outras pessoas, para criar empregos. Então, ter muito dinheiro, assim como ter poder, assim como ter família, todos nós vamos responder por isso na vida espiritual. Nós vamos responder pela família, pela harmonia familiar que a gente tentou fazer, às vezes consegue, às vezes não consegue, e vamos responder também pelo poder e pelo dinheiro que a gente tinha, porque isso é da lei. Nós temos que prestar contas. É por isso que a gente nasce sem nada e volta sem nada. Essa é uma pista. É uma pista. E a gente fica brigando no meio sobre o que não trouxe e sobre o que não vai levar. Fica aquela briga e não trouxe nem leva. Então, a vida está mostrando, escuta, não faz isso não, que dá encrenca. Muito bem. Vamos estudar. Na próxima semana estamos juntos aqui. E não é para ninguém ficar assustado, mas o título do próximo capítulo, o capítulo 31, é Vampiro. É a sessão terror do estudo de Nosso Lar. Até a próxima semana. Obrigado a você. Continuemos. Até a próxima.